Boa tarde, Braz. Como está a busca por outro lateral direito? Vou responder demais. Quem fez a pergunta? Desculpa. Como está a busca por outro lateral direito, Sidão Marinho, Rádio Transamérica? O nosso objetivo central era o Isla. A gente conseguiu o objetivo e agora a gente, com calma, a gente vai dentro do mercado de novo, vai conversar com o técnico para saber sobre o João Lucas, sobre o Matheus, para saber como está essa situação. E a gente, com calma, vai para o mercado aí. A gente tinha uma necessidade momentânea, rápida, e que o Flamengo conseguiu suprir rápido e com eficiência. Acho que a gente vai conseguir, caso necessário, a gente vai conseguir fazer o mesmo para uma contratação nesse mesmo setor. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Braz. O que existe de verdade nesse interesse do Benfica em Gerson e Bruno Henrique? Não, acho que o Benfica, há muito tempo atrás, externou esse sentimento de quererem a contratação do jogador lá atrás. O Flamengo deixou claro que não tem interesse de vender. Isso não quer dizer que você não tenha boa relação e bom senso de se conversar, não sobre esse assunto, ou outros assuntos, ou qualquer assunto com qualquer clube. Mas é notório, acho que isso aí já foi externado até pela imprensa portuguesa com bastante veemência, mas não é o interesse do Flamengo se desfazer de qualquer jogador que tiveram a performance de 2019 e 2020 do elenco profissional do Flamengo. O Flamengo satisfeito, o Flamengo se sente muito satisfeito nessa parte técnica dos dois jogadores, mas a gente é o nosso dever sempre ter uma relação e um contato com os outros clubes. Apenas isso. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. Boa parte da torcida vem demonstrando muita impaciência com o técnico Domi. O quanto isso pesa para a permanência do treinador? A importância da torcida, a avaliação da torcida sempre será importante para quem está aqui nessa cadeira aqui. Sempre será importante. Até porque são grandes as expectativas da torcida, até em função dos resultados que nós obtivemos, que esse grupo obteve em 2019, em 2020. Então, acho que a gente é um pouco refém desses campeonatos todos que a gente ganhou. A torcida tá certa em fazer as cobranças, a torcida tá correta em fazer as cobranças, e a gente tá aqui para analisar, para ouvir todos. Só que também a gente tem aqui o Departamento de Futebol Profissional do Flamengo, tem as suas avaliações, tem as suas informações, e o técnico é um técnico que está começando um trabalho, um técnico que não teve absolutamente tempo nenhum para que começasse efetivamente expor o seu trabalho. Será dado a ele, como todos os outros que passaram aqui, pelo menos na gestão do Rodolfo Landim, o mesmo empenho, o mesmo carinho e, mais do que nunca, a tranquilidade e a paz que o técnico precisa para começar a acertar. E será dado, e o técnico terá apoio, tranquilidade, paz, mesmo eu sendo sabedor da cobrança e de análise de alguma parte da torcida.
Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. Nestes primeiros 5 jogos, o Flamengo não teve os melhores resultados e vem tentando se adequar ao trabalho de Domi. A diretoria tem conversado com o treinador? Como tem sido esse período de adaptação do técnico com o elenco e clube? Eu queria entender um pouco como é a pergunta em função ao que é essa conversa com o treinador. O que a gente tem com o treinador no dia a dia é esse processo aí de apresentar ao treinador as melhores condições de trabalho, as melhores condições de contratados, como foi agora. O Domi chegou com o Rafinha na lateral e logo depois perdeu. A gente, de uma maneira rápida e objetiva, conseguimos trazer um lateral também campeão, também com sua história. Então é isso, eu acho que o que a diretoria e o vice-presidente de futebol, o Bruno, como diretor executivo aqui da área, é isso. É dar esse apoio diário ao técnico, dar essa tranquilidade e paz do técnico. E terá tranquilidade e terá paz. Agora, assim, então é isso, a gente vem no dia a dia oferecendo isso. Agora, a parte técnica e a parte de introdução de como vai botar o time para jogar, o técnico foi contratado para isso, exatamente para isso. Renan Moura, Rádio Globo. A chance de consecutivas convocações do Isla para as eliminatórias força o clube a procurar uma outra alternativa no mercado para a lateral? O Flamengo já vinha há algum tempo analisando esse setor, precisou efetivamente fazer apressar para fazer a recomposição na saída do Rafinha. A gente conseguiu isso, acho que conseguiu isso com grandeza na contratação do Isla, de um jogador que vocês acabaram de ver a estatura dele. Mas eu acho que é função nossa estar sempre analisando para que a gente contrate e que possa contratar os melhores para todas as posições. E a gente tem essa ciência de que possa perder o lateral para algumas convocações de Copa do Mundo. Que bom que isso aconteça, que isso é sinal que foi assertivo da direção do Flamengo a contratação dele. E, claro, a gente tendo na hora certa, a gente vai conseguir fazer uma outra contratação. Ivan Halpe, TV Globo. Existe alguma novidade em relação às conversas pela renovação com Diego Alves e Diego Ribas? E em que estágio estão? O Diego Ribas adiantou bastante. Quando a gente ia conversar com o Diego Alves, a gente precisou viajar. O Bruno sistematicamente fala com o seu empresário. A gente espera aí o mais rápido possível aí, que se acerte e que a gente tenha um final feliz aí. O Diego sempre, os dois, né, reiteraram que querem ficar no Flamengo, que tem uma história aqui com o clube, uma história vencedora com o clube. A diretoria reconhece isso, sabe e entende a importância de fazer essas renovações, mas a gente precisou aí em 2 viagens que não estavam na programação, tanto para buscar o técnico, tanto para buscar a lateral. A gente interrompeu de maneira parcial, mas nunca perdemos aqui o contato. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Boa tarde, Braz. Com a contratação do Isla, o clube agora trabalha mirando a janela de outubro para reforçar a posição? Não necessariamente a janela de outubro. Você tem jogadores aqui no futebol brasileiro que a gente gosta, pelo menos eu gosto. E a gente com calma, com tranquilidade. Eu acho que a primeira necessidade, a primeira emergência se foi sanada e a gente com calma
a gente vai analisar. É evidente que a janela de outubro é uma janela muito abrangente, que nos possibilita uma envergadura maior para ir para o mercado, e o Flamengo gosta, e eu e o Bruno gostamos muito desse cenário. Bruno Cantarelli, TV Band. Braz, os 5 primeiros jogos de Domi têm os resultados parecidos com os 5 primeiros de Jesus. Pela frente, a primeira semana livre de treinamentos. A expectativa da diretoria daqui para frente é por uma arrancada rubro-negra, como aconteceu no ano passado? A nossa expectativa não era nem de arrancada. A nossa expectativa era que começasse já bem e continuasse bem. Essa é sempre a expectativa. Eu acho que é um pouquinho injusto comparar os primeiros 5 resultados do Jorge com os 5 resultados do Domenech, porque o Jorge teve 15 dias para trabalhar antes desses primeiros 5 jogos dele, e o Domenech não teve 4 dias. Enfim, mas eu acho que qualquer comparação, não do Domenech com o Jorge Jesus, eu acho que não é sadia para o departamento de futebol, não é sadia pelo atual treinador. O Jorge Jesus teve a sua história aqui, muito bem escrita, e que todos nós aqui participando, vocês trabalhando, a gente aqui, o Bruno, o presidente, e essa história se passou. Então, esse grau de comparação eu entendo, mas a gente tem que afastar um pouquinho isso aqui do futebol. Hoje, a gente tem técnico, comissão técnica, de uma maneira integralizada com os funcionários dos grandes funcionários que nós tínhamos. Um trabalho excepcional, os resultados estão aí. A coisa que eu não me incomodo nunca, e nunca vou me incomodar com crítica, porque as críticas eu sempre acredito, o Bruno também, a gente conversa muito, acredita nisso, as críticas são sempre construtivas, a gente não acredita em crítica que não seja construtiva, mas quando eu acho que a gente tem que trazer o ano de 2020, ele foi muito bom até antes da pandemia. Senão a gente começa a não dar valor ao que foi conquistado nesse ano. O Flamengo conquistou um título internacional pela primeira vez na história dos seus 125 anos dentro do Maracanã. O Flamengo conquistou um título nacional em Brasília. O Flamengo conquistou um título regional dentro de sua casa, que é o Maracanã. Isso não quer dizer que a gente vai viver de passado. A grandeza do Flamengo, ela não permite que a gente viva do passado. Por isso que eu, Bruno, a gente entende as cobranças. A gente não tem medo de cobrança e a gente respeita as cobranças. Mas as cobranças, elas têm que ser pautadas, pelo menos essa é a nossa análise, de questionamentos que sejam factíveis. O time, eu entendo a dificuldade que o time está tendo agora, já estava tendo um pouquinho mais atrás, não é do Domi para frente. Os resultados foram bons com Jesus. Nós ganhamos, quando eu falo de Jesus, eu estou falando ali do campeonato estadual, mas o Flamengo ali já não vinha com tanta excelência que vinha apresentando até então de 2020. Não tem desculpa, eu não sou homem de desculpa, o Bruno não é homem de desculpa, mas jogar sem a torcida do Flamengo, que é diferente, a torcida do Flamengo, eu não estou aqui para rasgar seda com a torcida do Flamengo, que eu nem preciso disso, nem é meu perfil, mas jogar sem a torcida do Flamengo é difícil. Eu acho que a gente está sentindo um pouco isso. Só que a gente vai vencer isso, porque isso tem que ser vencido. Temos técnico, temos comissão técnica, tem um total apoio do futebol, meu e do Bruno, e esse apoio será dado incondicionalmente para que o trabalho possa
ter frutos e que a gente possa ter resultados como a gente vinha tendo resultado. Isso não quer isso. Aí sempre falam, mas se perder daqui a 5 jogos, 6 jogos, 7 jogos, o futebol sempre nos possibilita essas perguntas. Mas não tem para frente, tem hoje. A gente se sente seguro, a gente se sente tranquilo e vamos trabalhar junto com o atual técnico, junto com todos os jogadores, que são jogadores que estão aqui, que são campeões, para que a gente reverta esse quadro e que a gente siga em frente, para que a gente deixe ainda 2020 bem posicionado, para que em 21 a gente ganhe, porque em 20 não tem mais nada para ganhar.